Tendo em conta o conceito ou o que significa este número, a maneira mais correta seria dizer 7.305, porque isto são um número de dias de 20 anos já passados de nós zero. Mas se alguém disser 7305, também Tá. estará certo. Bem-vindos a mais uma Conversa Cultura FNAC, hoje com o David Santos, Noiserve, Olá. que nos traz aqui o seu novíssimo disco, que eu quero começar já por perguntar, antes de cometer algum erro, como é que eu devo mencionar 7305, 7305 como código postal a rapper, que não é nada disso, mas como é que Assim, o eu acho que as podemos palavras, mencionar? eu acho que as palavras, e nós zero até um bocadinho, também costuma acontecer isso, ou seja, há pessoas que dizem de várias maneiras diferentes, portanto eu acho que todas as palavras, ou pelo menos a sequência de números, pode ser lida de diferentes maneiras. Tendo em conta o conceito ou o que significa este número, a maneira mais correta seria dizer 7.305, porque isto é um número de dias de 20 anos já passados de nós zero. Mas se alguém disser 7305, também será certo, e portanto pode ser o código postal de algum lugar que represente estas músicas ou todas aquelas que eu fui fazendo. Portanto, acho que não há certo e errado, mas se a pessoa quiser ser fiel ao conceito, seria 7.305. Ah, que outras formas é que dizem Noiserve? Dizem Noise Serve, dizem Noise Serve, já disseram Noise RV. Em francês? Sim, ou seja, por acaso em França disseram assim, mas não por ser a maneira de dizer a palavra em francês, porque achavam que era como RV é carrinha, Uhum. seria a ideia de ser uma carrinha de barulho, que eu achei bastante giro, porque inicialmente o nome vem de uma brincadeira de inverter umas letras, Sim. e quando vi Noise RV uma vez num camarim dizia Noise, espaço, RV em grande. E eu, olha, Que não deixa de ser curioso, só preparar esta entrevista, 20 anos depois é que eu percebi a origem do nome. do nome. Provavelmente sou a única pessoa que nunca tinha pensado nisso, Uhum. mas só agora é que, noutras entrevistas em que tu explicas a origem, é que me dei conta. E é por isso é que estamos aqui também, não é só por este disco, é porque há aqui uma data redonda Sim, que bate com o lançamento do 7305 dias. dias. Quer dizer, agora até são um bocadinho mais, porque isto são 7.305 dias, que são 20 anos, desde 19 de março até supostamente 19 de março de 2025, 19 de março de 2005 foi o primeiro concerto, portanto 20 anos passados do primeiro concerto. Como já estamos em outubro, agora se calhar já Já são tem mais 7.400 e tal. uns dias extra. E aproveito para te perguntar que, não sei, acho que editar um disco no momento em que celebras uma data como 20 anos, que não rouba aqui um bocadinho a atenção do Disco em si. produto, do disco em si. É assim, eu nem sou, na verdade, nem costumo quase comemorar quando os números são muito redondos. Eu acho que a única comemoração que eu fiz foi uma vez que fiz um concerto no Tivoli em Lisboa e era a comemoração dos 13 anos. Ou seja, porque achei que era engraçado fugir não aos 5, aos 10, aos 15, aos 20. Espero que não a roube e, portanto, a ideia, até porque inicialmente quando disse, olha, queria fazer um disco não para comemorar, mas que bata na data dos 20 anos, havia muito esta ideia desse disco poder ser uma compilação das músicas que eu achava mais relevantes. E eu, não, a ideia não é fazer um festejo dos 20 anos, é sair num disco novo que, por acaso, Mas, sai na altura dos 20 anos. Portanto, espero que não a roube, até pelo menos eu, da minha maneira de abordar este disco, irei sempre tentar falar desta forma. Portanto, é um disco novo que por acaso bate nos 20 anos, não é um disco comemorativo, porque os 20 anos são todas as músicas que já aconteceram, não são só estas. Claro que estas vêm das outras, né? mas que peso é que estas músicas têm desses 20 anos? Sim, tem várias coisas. Há o peso principal, que é estou a fazer estas músicas praticamente 20 anos depois do primeiro Uhum. concerto, portanto, todas as minhas vivências, todas as minhas experiências, não só em palco, mas também em estúdio, a compor novos instrumentos, novas dinâmicas, português, inglês, tudo isso, nestes 20 anos, estará sempre retratado neste disco. Tentei que conceptualmente houvesse aqui algumas coisas que ligassem a esses 20 anos, portanto, o próprio título faz referência a esses 20 anos, a própria capa, isto é um género de um calendário perpétuo para estes 20 anos, portanto, se a pessoa rodar ou o vinil ou o CD, consegue saber que dia da semana é que eram em todos os dias desde 2005 até 2025. Tem ainda uma outra ideia, que as músicas têm um título principal, mas têm um código antes desse número, e esse código, que é um 20, espaço, ponto, espaço, dois números à frente, na verdade, é como se fosse um número de código para mim, é 2005, é uma música que eu acho que
conceptualmente seria a mais semelhante com o que eu fiz em 2005. Depois há uma que é 20.08, que é a música que eu acho que conceptualmente seria a mais parecida com o disco de 2008. Portanto, são as datas em que eu lancei algum disco ou algum EP, e tentei que depois o desafio inicial, por exemplo, há uma coisa muito engraçada que é, não sei se é engraçada, mas eu acho engraçada, que é a primeira música deste disco, que é essa tal de 2005, começa com o mesmo acorde que começou a música, a primeira música que eu fiz para esse EP de 2005. Há depois umas outras músicas à frente, que também, por exemplo, a música de 2016, que está em representação do disco de 2016, que era um disco só de voz e piano, a música só de voz e piano, e o primeiro acorde também é o primeiro acorde da música, de uma das músicas do disco de 2016. Portanto, há toda essa ligação a esse espaço temporal, e tentei de alguma forma que não esquecer esse percurso e não ser um disco todo, o disco é todo novo, mas não ser de repente um disco todo eletrónico. Não, achei gira esta ideia de desafio. Não, então a primeira música vou fazer só voz e guitarra, a segunda voz, guitarra e mais uns instrumentos. Depois em 2010, se calhar, alguns instrumentos mais de brincar, porque foi a altura que foi o que eu usei na altura. Portanto, há muitas ligações conceptuais àquilo que foram estes 20 anos, mas não deixa de ser músicas todas novas e que não as fiz na altura, portanto eram todas mais atuais. Pode-se dizer que este disco pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem? Não pergunta diretamente ao tempo, mas faz uma análise sobre o tempo, ou seja, precisamente, eu, até neste trabalho não é que tenha ido ouvir as músicas porque sei quais é que elas são, né? Mas inevitavelmente, por muito que não seja, lá está, um disco de uma compilação das melhores músicas dos últimos 20 anos, não deixa de ser uma abordagem minha a todo o tempo que passou e a todo este meu entendimento do que é que era, o que é que eu era a tocar em 2005. Depois os anos foram passando, a minha vida também foi mudando, neste caso muito relacionada com o sucesso ou com aquilo que as pessoas iam sentindo com a minha música. Portanto, é um disco, embora a temática das canções não seja todas sobre o tempo, algumas falarão disso, mas não deixa de ser um disco que pensa sobre o tempo que passou. Não deixa de ser um disco, mas não é só este disco, o tempo está muito presente na tua música. Sim, eu parece que fico sempre, que vivo sempre meio assustado com esta questão do tempo passar, de termos pouco tempo, de percebermos se o tempo já acabou ou não acabou de uma determinada coisa. Portanto, as minhas músicas falam muitas vezes sobre as coisas que me preocupam ou que inconscientemente me afetam. E eu acho que o tempo é uma dessas. Não é só o tempo que nós temos, não é só o facto de vivemos X ou Y anos, não é? Mas esta ideia de estamos a dedicar-nos a uma coisa, neste caso a música, será que eu ainda faço parte disto? Será que eu ainda tenho dentro de mim esta vontade ou esta paixão de fazer? Será que esse tempo acabou? Não acabou? Não só em relação a isso, mas pronto, há sempre muito esta questão do tempo a passar, o tempo que estamos num lugar, o tempo que queremos estar noutro lugar. Portanto, tenho muitas músicas, não só nos títulos, mas também nas temáticas que falam. E até numa das fotos promocionais da Vera Marmelo está lá presente o relógio. Um relógio, sim. Essa é uma brincadeira para esta ideia dos 20 anos. Aquilo até está às 2 horas, que é 2-0. Não foi esse nível de detalhe que me dá a sensação que tu vais sempre ao nível máximo de detalhe. Se calhar porque gosto de fazer as coisas com antecedência, e depois eu realmente acho muita piada quando vários elementos diferentes se reúnem num mesmo conceito. E, portanto, quando tirei a fotografia com o relógio, pensei, olha, podia ser um elemento que lá está, que marca a questão do tempo, porque não deixa de ser um tal disco dos 20 anos. E depois a seguir, olha, mas podia ser giro isto ter aqui os 20 anos, ou ter aqui um 20. E acho até mais piada essas coisas nem serem muito explicadas, e depois há muitas delas que as pessoas, passados uns anos, por exemplo, eu tinha o disco de 2013, que era o Almost Visible Orchestra, e na capa aquilo tinha uma placa, como se fosse uma placa de madeira cravada no chão, em que tinha A ponto, V ponto, O ponto, e depois a própria placa tinha uma falha no sítio do O. Aquilo eram as iniciais do nome do disco, mas na verdade o disco tinha sido feito em homenagem à minha avó. Poucas pessoas perceberam, porque eu também tentei que não fosse um disco para a minha avó, não. Tentei que não fosse esse o assunto, era um disco novo. Se calhar, posso estar a exagerar, mas se calhar 10% das pessoas perceberam quando o disco saiu que era sobre isso. E se calhar 4, 5 anos depois me perguntam, mas isto está aqui na capa, isto tem alguma relação com a tua avó? Assim, olha, tem, e é giro só reparares agora, porque isso não foi óbvio no princípio. Portanto, acho menos giro quando estes pequeninos pormenores estão lá demasiados para que depois eles possam ir surgindo aos poucos. Portanto, sou assim meio viciado nisso. E se fizer as coisas com tempo, tenho tempo suficiente para me lembrar de muitas coisas dessas.
E com o tempo também saíram estes singles deste disco, um por mês. Não é a primeira vez que tu escolhes esta estratégia, mas eu quero te perguntar porquê dar tanto tempo a cada um destes temas em antecipação do disco? Assim, veio um bocadinho e há várias teorias nesse campo. Há muitas pessoas, ou algumas pessoas, que acham que o facto da pessoa ir mostrando as músicas antes, depois quando o disco sai, parece que não é tão surpreendente. Claro que não mostrei as músicas todas, portanto, há 3 músicas que agora, quando saindo do disco, há 3 músicas que as pessoas não conheciam, que só conhecem com o disco a sair. Mas vivemos numa altura em que até se questiona o interesse ou não de lançar um disco. Será que não faz sentido lançar só os singles porque as pessoas não têm tempo para ouvir o disco todo? E quando um disco é uma coisa que se demora tanto tempo a fazer, há um sentimento que é assustador, não só como o tempo, mas há um sentimento que é o sentimento de fazer algo e ser inconsequente a forma como isso chega às pessoas. Ou seja, um disco não é só o single que sai com o disco. O disco é todo um conjunto de histórias que marcam aquele momento. E já no disco de 2020, no disco anterior, foi quando fiz exatamente a mesma coisa, senti que se for lançando uma música por mês, eu estou a dar um bocadinho mais de hipótese a cada música para que ela possa ser ouvida com mais dedicação. Claro que depois há esta ideia de que é giro ouvir o alinhamento é pensado para funcionar. Neste caso, com a questão dos anos, há uma evolução quase musical nestas diferentes estéticas musicais que cada música tem. Mas acho que lançando uma por mês estou a conseguir dar mais vida a cada uma delas. E, portanto, a ideia de base é essa. Claro que também serve como anúncio sistemático de que um disco vai sair, né? Mas, na verdade, a música que sai em agosto ou a música que sai em maio ter aquele mês em que quem quiser ou quem me descobrir naquela altura vai perceber que há um foco naquela música. E porquê esta? Não há uma escolha específica para sair neste mês ou no outro Que não mês. houve? Não. Não, ou seja, eu sabia que as músicas tinham algumas valências, umas um bocadinho, eventualmente, mais orelhudas, por exemplo, a pensar numa rádio, outra que tinham alguns convidados que eu achei que poderiam também criar às pessoas mais vontade de ouvir a música, e, portanto, em vez de se lançasse as 3 dos convidados logo ao princípio, podia não ser certa esse planeamento, portanto. Mas não pensei assim tanto esteticamente na música. Pensei nisto, olha, a primeira, se calhar uma que pode criar mais alguma estranheza, depois tinha uma com um coro de muitas vozes, olha, pode ser esta, depois, se esta... Portanto, fui fazendo essa A escolha. minha pergunta era exatamente por isso. O primeiro single que tu apresentas tem um coro que quase resume estes 20 anos. Um coro de amigos e de Sim. músicos que foram estando presentes. Sim, ou seja, pessoas que eu fui conhecendo. Estamos a falar de o Afonso Cabral, do Ed Rocha e da Catarina Salina dos Best Youth, a Bia Maria, Rui Gaspar e o Telmo Soares de First Breath After Coma, a Selma Wamus e o André Tentuga. Sim. Portanto, São pessoas, ou seja, eu achei que, e embora nos outros discos, o Reserve tem sempre esta ideia, que não é, ou seja, que não acho nem amor nem má, é como sempre aconteceu, mas que sou eu, é um momento musical meu, não é? E até bastante solitário. E mais uma vez, nesta ideia do disco não que comemora, mas que sai na altura dos 20 anos, achei que seria giro poder abrir a porta a essas pessoas todas, que ainda existiam mais algumas que não estão aqui a cantar, né? Mas pessoas com quem eu me fui cruzando, pessoas que se calhar têm uma carreira musical que começou mais ou menos na altura que a caminha, portanto é como se fôssemos da mesma turma, a nível daquilo que estamos a fazer, embora sermos de estilos diferentes e de cidades diferentes. Então achei que isso também era uma boa, quase até um agradecimento a essas pessoas, porque na música, e Portugal não tem assim tanto público, se calhar até para a música mais alternativa, e eu acho muito importante, e nós sentirmos que estamos todos numa quando digo luta não é uma coisa negativa, né? Mas que estamos todos numa mesma, pelo menos com uma mesma vontade de chegar cada vez a mais pessoas, conseguir tocar em lugares com melhores condições e que nos vamos ajudando uns aos outros, vamos dando opiniões sobre o que é que achas desta música, e a opinião que a pessoa tem são opiniões relevantes. Portanto, achei que elas estarem no disco que comemora estes 20 anos seria quase como um agradecimento meu também. E depois, claro, que são mais valias porque são muito bons músicos, né? Portanto, também torna a música mais especial. E entre os convidados está também a Garota Não e a Milhanas. E a Mulheres. E também há um outro convidado, que é o João Correia, que é um baterista, mas que tem um projeto que é o Ted Junk, e que na última música é uma das que não saíram naqueles lançamentos prévios. Na minha opinião, é eventualmente o melhor baterista português. Ele faz lá um solo final inacreditável e que fecha bem o disco também.
falamos das músicas, podemos falar também dos vídeos. Uhum. Até aí o detalhe está lá. Voltas a colaborar com a produtora audiovisual da Casota Collective Uhum. para estes vídeos que têm acompanhado os lançamentos, e até aí há uma preocupação visual em ter um elemento em comum, por exemplo, o azul e um balão. Uhum. Como é que tu pensas nestes conceitos? É assim, a questão dos vídeos já não é tão solitária da minha parte, portanto é uma... Não só... Também tinha feito em 2020 com eles, ou seja, eu e eles temos muitas reuniões a pensar sobre muitos conceitos, sobre muitas ideias, e portanto aí é até uma coisa bastante partilhada entre mim e eles para conseguirmos chegar a essa ideia. A única premissa inicial que eu tenho sempre é que com esta ideia de querer lançar uma música por mês, faz sentido que cada música possa ter um vídeo e que tem que haver uma relação entre elas para não parecerem que são apenas momentos soltos. Depois, em 2020, a ideia é que tudo estava a acontecer ao mesmo tempo, mas eram diferentes realidades numa mesma sala ou num mesmo lugar. Aqui foi um bocadinho diferente. A ação é apenas uma, são apenas diferentes formas de ver a mesma ação. O que se liga um bocadinho com o conceito do disco, porque é como se este disco é sobre os 20 anos de Noiserve e cada música é uma tentativa de uma abordagem musical daquilo que Noiserve já foi, é como se fosse uma diferente perspectiva de Noiserve. Portanto, a ideia dos vídeos liga-se com o conceito do disco aí. Depois a questão do azul e do balão já vem de que narrativa é que poderia ser, o que é que podia funcionar ou não. Pronto. E depois surge dessas, sei lá, 20 reuniões que temos. Nunca ninguém chega lá com as ideias todas. Na verdade, chegamos com muito poucas ideias. Surgem ideias das reuniões que depois vão sendo aprofundadas em reuniões seguintes, até que chegamos a um conceito. E é dizer que chega este resultado, que já conhecemos alguns vídeos, provavelmente ainda. Sim, e o disco sai agora, mas depois ainda há mais 2 vídeos, um para novembro e para dezembro, que são os 2 meses que teriam. Ou seja, porque quando saiu a primeira música em abril, era a pensar que saía uma música por mês até dezembro, embora o disco saísse em outubro. Portanto, ainda há mais 2 vídeos a sair, um em novembro e um em outubro. Nesse momento já será com músicas que as pessoas já terão conhecido no disco, mas os vídeos têm ainda uma narrativa um bocadinho diferente. E que disco é este, além deste cunho de 20 anos, de elementos com os primeiros discos e EPs? O que é que marca a diferença no que vamos ouvir aqui? Não sei, ou seja, eu espero que a pessoa ao longo dos anos vá sempre evoluindo, e eu no meu caso, que vá sempre evoluindo a todos os níveis, não só a nível das letras, a nível das melodias que a pessoa cria, da complexidade ou não de cada música. Portanto, espero que haja sempre alguma evolução nesse campo. Depois, eu acho que as pessoas que gostem da minha música, eu espero que continuem a gostar. Portanto, eu acho que elas podem esperar um disco, acima de tudo, coerente com aquilo que é o meu gosto. Gosto esse que também vai mudando ao longo dos tempos. Depois há aqui 2 momentos assim um bocadinho diferentes, que é nesse tal código das datas, a música número 7, que começa com 2025, é uma música que se calhar até é um bocadinho mais política e que aborda um bocadinho uma temática mais atual. E, portanto, não é a musicalidade que a torna atual, mas é aquilo que eu estou a falar. Mas é uma música que depois é 2027 e a música que é 2082. A 2027 poderia eventualmente ser um futuro de eu lançar um EP em 2027 mais eletrónico como essa música é. E depois a 2082 é uma música mesmo mais de futuro, que é o ano em que eu farei eventualmente 100 anos, se não morrer entretanto. E a música fala também disso, de como seria a música que eu fizesse aos 100 anos. Não para que essa pessoa, eu aos 100 anos, estivesse a falar comigo, nada disso. Era acreditando eu que interiormente a gente não muda assim tanto, ou pelo menos luta para que não mude. A música fala um bocadinho desse envelhecimento na música. E portanto as pessoas podem esperar um disco novo com músicas que eu gosto. Pronto, a partir daí as pessoas são sempre. Eu acho que o público tem este lugar que quem faz não controla. A pessoa faz da melhor maneira que sabe. Depois há diferentes maneiras de fazer música. Pronto, eu faço a música sempre com este barómetro que é o meu gosto, e é esperar que isso seja suficiente para que as pessoas continuem a gostar e que não fiquem desiludidas. E isto é importante, o teu gosto tem mudado. Eu acho. Imaginando estes últimos anos, vários Noiserves, que oscilações de gosto é que condicionam também a música que vais fazendo? É assim, eu acho que há várias mudanças. Acho que, pelo menos na parte da composição, ali até
Já quando foi o segundo disco, que é o disco de 2013, eu tinha muito uma ideia de que a música, quanto mais cheia tivesse, melhor. Havia sempre um cantinho, quando estás a ouvir a música com fones, havia sempre um cantinho que não estava preenchido e tinha que pôr sempre qualquer coisa ali. Depois, para quebrar isso, fiz o disco em 2016 só de piano, que me deu um cuidado maior com esta questão do silêncio que a música própria pode ter. E, portanto, o disco a seguir já tem um bocadinho esse cuidado. Portanto, o meu gosto, acho que já nos primeiros anos, eu não tinha capacidade musical para conseguir fazer o meu gosto. Ou seja, parece um bocado complicado de explicar, mas as músicas já eram mais simples do que às vezes o meu gosto poderia ser. Não que eu não gostasse das músicas, gostava e achava que eventualmente era o melhor que conseguia fazer. Mas acho que essa minha capacidade foi melhorando ao longo do tempo. É como se eu fosse aprimorando o gosto que sempre lá esteve. Mas, na verdade, as músicas têm que ser sempre músicas que, de alguma forma, sejam contemplativas, que sejam melancólicas. Pelo menos as pessoas acusam muito de ser demasiado melancólico, ou demasiado triste, às vezes. E essa linha, esse fio condutor está lá sempre. Portanto, as músicas que eu gosto de ouvir, na verdade, não mudaram assim tanto. Há, assim, 3 ou 4 bandas que eu ouço mais e que ainda as ouço hoje em dia, tanto as coisas mais novas como as coisas mais antigas. Portanto, o gosto é mais ou menos parecido. Eu acho que fui ganhando mais capacidade de conseguir aprimorar a minha técnica de composição, E eventualmente. essa técnica teve alguma ajuda a partir do momento em que começaste a fazer música para cinema ou para teatro, por exemplo, nomeadamente no cinema, dessa gestão de silêncios e não ter esses espaços, como dizias há pouco, Todos todos preenchidos, sim. preenchidos. É assim, eu acho que tudo o que tenho feito de projetos à parte da música, e aí é como está a dizer, tanto teatro, cinema, dança e outras coisas, acho que tudo é muito importante, acima de tudo, e então a dança também tem um papel muito importante nisso, porque são lugares de muita experimentação. Enquanto numa música a pessoa tem aquela ideia de que é uma canção, que tem um verso, que tem um refrão, pode às vezes ter refrão ou não ter, mas eventualmente há um momento da música que se vai repetir mais à frente. Há muitas músicas minhas que não têm essa questão da repetição, mas a pessoa tem ali 2, 3 minutos para contar uma ideia. No teatro não é assim, e na dança também não é, e no cinema às vezes é, já está a haver uma cena muito intensa, com um diálogo muito intenso, e aquilo precisa só durante 15 minutos de um som de fundo que a pessoa quase não o ouve. E também foi uma coisa que eu fui aprendendo com todos estes projetos. Lembro-me de uma vez que estava a fazer um projeto, e isso já foi há muito tempo, com o Rui Horta, e era um projeto de dança, portanto estavam, Curioso. sim, o coreógrafo, e nós estávamos em muitos ensaios, eu estava só com a guitarra, e estava a começar já a somar uma série de coisas, e depois pensei, não, isto são coisas a mais. E de repente havia um momento, eu estava só a fazer umas coisas muito simples na guitarra, enquanto estavam duas raparigas a dançar, e eu comecei a perceber, não, isto não precisa assim de tanta coisa. Eu só preciso de conseguir acompanhar, não é bem acompanhar, mas de realçar um bocadinho alguma emotividade naquilo que elas estão a fazer. Isso aconteceu tanto no teatro como na dança como no cinema. E, portanto, são todos lugares de descoberta de sensações também. Uma coisa muito simples, como estavas a dizer, a importância do silêncio aí ganha ainda mais destaque. No teatro, quando a música está sempre e quando ela sai, aquilo é tipo o momento mais forte. E, portanto, para o músico perceber, não, isto é mais forte quando a música não está. Portanto, são tudo aprendizagens. Na verdade, não é mais forte quando a música não está. É mais forte quando a música sai. Mas a música tem que ter tido forte o suficiente antes para que quando sai, esse buraco dele, esse poço, não é? Dele um espaço ainda mais intenso. Portanto, é tudo lugares de experimentar muito. E já que estamos a falar do cinema, eu trouxe aqui uma coisa que eu guardo tudo, eu guardo bilhetes de absolutamente tudo. E estava outro dia a arrumar e dei com este. É como estamos a gravar, se calhar Sim. gostava que dissesse do que é. Diz-me, Monstra Festival de Animação de Lisboa. Eu acho que isto foi quando eu fiz a banda sonora do Baçarquita, não foi? Ou não? Isto é março de 2011. Boa, eu trouxe o bilhete errado. Muito bem, Rita. Qual é que era o que tu querias? Eu queria trazer o José Pelé. Ah, está bem, pronto, sim, sim. Pronto, peguei no Mas bilhete isto também há de ter sido. errado. Mas eu acho que isso foi isso. Eu acho que foi fazer a banda sonora de um filme mudo
do Buster Keaton. Não, mas Que também é toda uma outra narrativa. Pronto. eu meti o bilhete errado e pronto, estragaguei aqui a pergunta porque queria. Não estragaste, eu fico contente que tenhas ideias. Não estragaste. E fui a outros também. Sim, sim. Na verdade, com isto tudo, o que te queria perguntar é exatamente entrando no cinema, entrando no José Pilar, a convite do Miguel Gonçalves Mendes, há aqui também uma fase importante para a composição, que é a introdução na língua portuguesa no teu processo de composição. Como é que foi? Porque agora já temos um disco que tem inglês e português, já tivemos um disco anterior que era totalmente em português. Como é que foi a certa fase deste processo, perceberes que cantar em português também tem espaço nessa linha contínua de gosto, como há pouco falei? Assim, é verdade que se o Miguel não me tivesse... Ou seja, foi uma sucessão de acontecimentos, não é? Começou com o Miguel a convidar-me ou a perguntar-me se podia usar algumas músicas do meu primeiro disco, do disco de 2008, se podia usar algumas músicas desse disco num documentário que ele estava a fazer sobre o José Saramago, que haveria por ser o José Pilar. Bem. Eu dizer-lhe que sim, ver o filme e sugerir-lhe, olha, eu acho que se calhar isto ficava ainda melhor se eu fizesse músicas originais para aqui, porque esta não está assim tão bem nesta zona. Portanto, podes usar na mesma as que quiseres, mas eu posso fazer mais músicas originais. Pois o Miguel, tal como o meu, demora bastante tempo a fazer as coisas. Permitiu que eu fizesse uma série de músicas instrumentais para o filme, até que a determinado momento ele me disse, olha David, vou fazer o trailer do filme e queria que tu fizesse uma música cantada. Agora, a música tem de ser cantada em português. Eu sei que tu nunca fizeste, mas se tu não fizesse cantada em português, não vou usar nenhuma música tua. Diz assim, meio em tom de desafio, mas de brincadeira, acho que se eu não tivesse feito, acho que ele não teria posto as músicas fora. E nesse momento pensei, olha, eu nunca fiz, até porque as minhas referências musicais, eu cresci nos anos 90, portanto, era sempre muito os Pearl Jam, os Nirvana, os Radiohead, sempre por aí, sempre tudo cantado em inglês. Podia haver um Sérgio Godinho, um Fausto, umas coisas muito lá perdidas no tempo, porque os meus pais ouviriam na altura. E pensei, olha, pronto, até é engraçado experimentar. Eu gosto sempre muito desta ideia de fazer alguma coisa que eu não tivesse feito antes. E é verdade que todo o trabalho naquela música, todo quase como que eu descobrir-me a cantar em português naquele sítio, deixou sempre ali um bicho ali no cantinho. Pá, um dia gostava de fazer um disco mais em português, mas depois, normalmente os discos, a pessoa não os faz, pelo menos eu não os faço, no ano ou no ano anterior a eles terem saído. São pequeninos rascunhos que vão surgindo, que vão sendo guardados. Quanto tempo é que demora? Epá, eu acho que quase desde o momento em que o disco anterior sai, em que a pessoa quase como que esvazia esse saco de rascunhos, começa a fazer outros. E, portanto, o meu disco anterior saiu em 2020. Portanto, alguns em 2019, eu devia ter os rascunhos todos feitos. Portanto, este disco terá ideias desde 2019. E, portanto, na altura do Palco do Tempo, que é a música do José Pilar, eu já teria eventualmente o disco para 2013 todo pensado. Todo pensado ou todo mais ou menos estruturado. Quando depois pensei em fazer a tal quebra de fazer um disco só em piano, porque estava a fazer tudo igual, estava a fazer as mesmas métricas de muitos instrumentos, lembro-me de pensar, olha, então se calhar isto era uma coisa ideal. Eu queria fazer um disco maioritariamente instrumental, mas fazia sentido cantar uma ou duas, podia tentar fazer em português. Isto é o disco de 2016. Depois dessa experiência, senti, olha, se calhar vou fazer um disco todo em português, mas saindo do piano e buscando outra vez aquelas camadas todas. Mas em relação à tua pergunta, esse desafio surgiu do Palco do Tempo, de eu me descobrir a mim a cantar em português naquele momento e de surgir essa vontade de, daqui para a frente, alguns no tempo vou ter vontade de voltar a experimentar. E depois surgiu nesse 2016, que é o de piano com 3 em português, depois o 2020, que já é todo em português, e agora é este que, como tem esta ideia de cada música representa um período, há os períodos em português. Um próximo disco, não sei. Mas já esse saco de rascunhos, então isso quer dizer que neste momento tem lá uma ou duas coisitas, mas, ou seja, coisas que ainda não são nada. Se há coisas que até ficaram de fora deste, que depois há muitas delas que são repescadas, às vezes até são repescadas para outros projetos, para uma peça de teatro, lá está, para uma banda sonora, ou então fica numa pasta que tem cardinal músicas por usar, que tem para aí 70 pastas. E às vezes vou lá, outras vezes não vou, muitas vezes esqueço-me que aquilo existe. Mas é um saco muito organizado. Já foi mais desorganizado. Fui percebendo que se fosse desorganizado era como se não existisse o saco. E portanto agora existe uma pasta no computador onde, claro, tenho vários rascunhos de coisas no telefone, lá está, como não estão na pasta organizada, eu nunca mais me lembro que elas existem. Quando as encontro, por algum motivo mais para a frente,
faço o download daquilo e meto nesta pasta com um nome qualquer a dizer piano azul, piano verde. Coisas que depois eu saiba que quando vejo aquilo me deu alguma referência. E vão ficando ali. Mas já aconteceu muitas vezes depois haver um projeto qualquer lá está, de cinema, de teatro, de dança, ou uma outra música qualquer que vá fazer, e de repente, olha isto, se calhar até pode encaixar. Nunca é a música feita, porque ali está só um bocadinho de 20, 30 segundos, que é um gatilho para depois fazer qualquer coisa. E como é que te lembras de voltar a esses gatilhos todos? Não é assim nada certo. Há um método, tens um método de trabalho. Não tenho muitos, ou seja, não tenho muito método. Tenho este método de Parece saber. é que a tua cabeça é uma coisa a que está a borbulhar sempre. Agora estou a fazer um jogo de tabuleiro, que não nada tem a ver com música, mas não sei, às vezes tenho as ideias e depois faço muitas viagens de carro, faço muitas coisas, estou muitos momentos sozinho e realmente estou a pensar muitas vezes. Ah, mas em relação à música não é muito organizado. É verdade que muitas vezes, por exemplo, agora se há nestes primeiros concertos, não, porque vou ter um foco muito grande a conseguir perceber como é que vou tocar isto tudo ao vivo, mas se calhar tendo muitos mais concertos para a frente, que espero que sim, há uma altura em que o soundcheck é apenas verificar os instrumentos e eu às vezes nem gosto de tocar aquelas que vou tocar para depois, quando for tocar, haver ali uma... Não é inesperado para mim, mas de já não toco isto há 1 ou 2 dias, então aquilo fica mais emotivo para mim. Então muitas vezes nesses soundchecks estou a fazer guitarra, faço uns acordes e vejo, isto é giro. Espera um bocadinho. E ponho um vídeo e ponho a gravar e depois mais tarde, há um dia qualquer em que me lembro de ir ver esses rascunhos todos e juntá-los nessas tais pastas. Claro que quando há um momento de eu pensar, olha, estava na altura de começar a pensar num disco novo, nesses momentos quase sempre eu tento ir a esses lugares, perceber o que é que fui fazendo, o que é que ficou, se aquilo que ficou naquele sítio que me deu algum gozo na altura, se ainda faz sentido, se não faz. Mas não tenho assim um método de todos os dias, às segundas-feiras, às 10 da manhã, vou fazer uma música nova. Não tenho assim essa regra. Tenho a regra de tentar guardar, porque me fui percebendo que se não o fizesse, desaparecia, né? Numa entrevista antiga ao Rimas e Batidas, de 2020, disseste que o bom de questionar é perceber que nunca vamos chegar a uma grande conclusão. Que perguntas é que continuas a fazer-te mesmo 20 anos depois? A nível musical? Não sei, ou seja, vou sempre fazer muitas perguntas. A pessoa tem sempre a pergunta, ou o pilar máximo é a pessoa perceber se tem alguma validade na música que está a fazer, ou se como eu estava a dizer há bocadinho, se o seu tempo já passou. Com isto não é da pessoa ter mais idade ou menos idade, é se a pessoa ainda tem a mesma motivação ou o mesmo gosto que tinha no princípio. Tenho sempre muito esta dúvida quando começo a fazer e consigo, felizmente, tenho conseguido ter essa dúvida respondida quando começo a fazer uma música nova e há ali um momento em que dá assim um clique e que eu fico assim meio arrepiado e que eu percebo, olha, ainda está cá. Portanto, há essa dúvida constante. Depois, a nível pessoal, a pessoa tem, eu acho que é sempre é sempre tudo muito questionável, não é? Ou seja, é muito questionável a nossa presença na Terra, é muito questionável porque é que estamos aqui, não acreditando eu em nada antes nem nada depois, ou pelo menos se existir com o facto de eu não me lembrar, tira-lhe o interesse, pelo menos a mim, né? Há sempre muito esta questão de o que é que estamos a fazer, o que é que não estamos a fazer. Portanto, isso são questões mais transversais à minha vida toda, que não me deixam sem respiração, mas que, se me começar a questionar, realmente é um bocado estranho. Mas a nível musical, é sempre esta questão de se vai a cada disco, eu nunca sei se vou fazer outro ou não. Para mim, É sempre um novo disco, é sempre um último. é sempre o último até àquela altura. Ou seja, não digo que é o último porque não quero fazer mais. Às vezes, se calhar, tenho receio que pode ser o último porque posso não conseguir fazer outro. E, portanto, quando o faço, penso, olha, já está aqui um disco novo. É tipo assim, como se fosse assim como se fosse uma corrida com várias metas. Portanto, não há uma meta final, são várias metas que vais fazendo e se tiveres que parar numa delas, está tudo bem. Embora eu gostasse que isso não acontecesse dessa forma. Né? Mas que não pode acontecer outro, porquê? Qual é o... Não sei, acima de tudo, se não me der a música, acima de tudo, sempre foi uma coisa de criança, de uma paixão muito intensa em fazer isto, em não conseguir sequer explicar muito bem de onde é que surgem as melodias de voz, de onde é que surge aquela primeira palavra, aquela primeira frase que eu estou a cantar. Eu não sei muito bem de onde é que isso surge. Surge desse tal arrepiar que eu estava a dizer, de que faço 3 notas no piano, por exemplo, e assim, ai que giro, isto tem que ser qualquer coisa. Mas isso pode haver um dia que eu deixe de sentir isso.
E, portanto, eu acho que o medo maior é que eu deixe de sentir isso. E não quero não ser fiel a esse sentimento. Portanto, se eu deixar de sentir, não quero fazer à pressa, ou não quero fazer por obrigação, não quero fazer de um determinado estilo, porque é isso que vai funcionar, ou é isso que me vai continuar a permitir a viver da música. Portanto, todas essas variáveis têm que continuar sempre preenchidas da mesma forma, com o tal prazer a fazer aquilo, com o tal entusiasmo de quando a música fica fechada. Até é uma coisa engraçada, lá está, por ser mais melancólico ou mais triste, que não considero assim tanto, mas que as pessoas às vezes dizem, há um barómetro que é em quase todas as músicas, há um momento em que eu chorei com a música. Não de tristeza, muitas vezes é de "Ei, como é que eu consegui fazer isto? Por aquilo me estar a emocionar. Ainda ontem estava a ensaiar, agora tenho estado a ensaiar as músicas, tenho o primeiro concerto no sábado, e há lá uma ou duas músicas que tem uma parte ali que eu acho aquilo bastante intenso. E às vezes começo quase a chorar, e depois tive de parar um bocado do ensaio, porque senão ia dar cabo da voz, estivesse a cantar com a garganta aqui apertada, né? Portanto, enquanto isso acontecer, eu acho que está tudo certo. Consegues ainda estabelecer essa linha? Tu és quase o teu primeiro ouvinte, o teu primeiro espectador. Sim, eu acho que, ou seja, o facto de eu gostar de demorar muito tempo a fazer as coisas, ou precisar de muito tempo para fazer as coisas, faz com que eu ouça as coisas muitas vezes. Eu tenho uma teoria que é, se eu ouvir mesmo muitas vezes e não me saturar, nunca mais me vou saturar. E, portanto, tenho que conseguir ouvir essas vezes todas, enquanto ouvinte quase pela primeira vez, crítico e bastante crítico muitas vezes, não é? Para que depois a música possa prevalecer no tempo e eu não achar, pá, não devia ter feito daquela forma. Mas, portanto, em relação à tua outra pergunta, eu acho que é isso. Enquanto tenho sempre medo que essa sensibilidade que eu tenho com o facto de estar a fazer música desapareça. E eu acho que se desaparecer, eu não quero fazer mais. Mas acho que estou longe disso, porque pelo menos neste disco senti isso em expoentes máximos. Agora, a pessoa sabe lá, a vida pode mudar e de repente já deixar de ter sentido. E portanto é sempre o último nesse sentido. Quando é que esta sensibilidade para a música apareceu? Quando é que percebeste? Ao longo da juventude, da adolescência, quando é que quando é que a música te começou a emocionar e a perceber que. Eu acho que fui tendo várias fases. As fases que eu não me lembro, que são os meus pais a dizer, dizem que eu gostava muito ou que lhes pedia não só para gravar nas cassetes VHS desenhos animados, mas pedia para gravar videoclipes e depois ficava a ver os vídeos das pessoas a tocarem e que adorava ficar a ver aquilo. Não me lembro, mas acredito que sim. Mas depois, quando comecei a ficar adolescente, com 12, 13 anos, e quando tive uma banda com os amigos meus, e quando tinha as tais cassetes, que já não tinha com filmes, não tinha com nada, tinha com o Unplugged dos Nirvana, com 3 ou 4 concertos dos Pearl Jam, e eu ficava a ver aquilo, e aquilo era muito emotivo. O olhar, como o Eddie Vedder cantava muitas vezes, eu achava aquilo lindíssimo mesmo. E como meus pais não são músicos, como não tinha ninguém da família que fosse músico, eu não fazia a mínima ideia de que sequer aquela realidade poderia ser eu. Sim. Mas aquilo era demasiado intenso. Lembro-me uma vez de estar no liceu e havia lá uma festa qualquer, já não sei porque é que era, e houve uma banda que foi tocar lá. E eu lembro de vê-los a chegar no carro e nunca mais me esqueci do baterista, que tinha o cabelo comprido, a tirar a bateria do carro. E aquilo sei, tipo assim, já foi a primeira vez que eu estive tão perto dos instrumentos. E aquilo era uma coisa arrepiante. Portanto, alguma coisa estava ali a marinar nesta minha paixão por aquilo que estava ali. E depois, é verdade, passados 2 a 3 anos, tive uma banda com uns amigos meus que ensaiávamos no quarto dele. Depois, às vezes, combinava com os amigos meus, íamos só para o estúdio, porque eu agora tinha descoberto como é que eram os acordes numa música dos Bush, e eu ia tocar os acordes e ele na bateria só fazer barulho, porque era uma intensidade enorme. Uh, Consegui tocar aquilo alto. Lembro-me de ir à casa de um amigo do meu pai que tinha um amplificador de guitarra, porque eu tinha uma guitarra elétrica, mas tinha um amplificador pequenino. E ele tinha um amplificador grande e eu ligava aquilo muito alto e fazia e aquilo era um barulho enorme. E tudo isso acho que foi uma descoberta desta paixão que já estaria lá, que não sei de quando é que começou, mas que estava lá. E portanto, depois a partir daí a coisa foi-se desenvolvendo. Depois tive uma banda maior quando digo maior, mais séria, porque tínhamos ensaios e fizemos um estúdio, e isto já aos 18, 19. E foi aí que depois gravei 3 músicas que não faziam parte desse projeto e que concorri ao Termómetro Unplugged. Aí com este nome já de Noiserve. Noiserve até era 0.0 na altura, porque seria um início de qualquer coisa, não fazia ideia. E a partir daí depois foi esta... Ou seja, eu fui tendo as oportunidades e essa paixão que eu tinha foi enchendo essas oportunidades todas
e esse gosto por fazer. E depois realmente tive muita sorte de ser convidado para muitas coisas, como estava a dizer há bocadinho, de cinema, de teatro, de dança, muitas coisas que me puseram com a cabeça sempre neste sítio mais criativo, como estava a dizer da questão do jogo de tabuleiro. Eu acho que a minha cabeça foi ficando cada vez mais capaz de ter ideias. Não me lembro de ser assim tão forte quando era mais adolescente, mas realmente fui tendo tantas solicitações e tanto para coisas diferentes. Agora tens que fazer 10 minutos, mas só com ruídos que sejam industriais. O que é que são ruídos industriais? Não ruídos com máquinas, com máquinas. E eu ia ver vídeos do YouTube de gravações de máquinas a funcionar e comecei a ver, olha, aquele ritmo é giro, só parece aquele ritmo com o outro. E isto foi tudo até graças a essas pessoas que me foram sempre desafiando ou achando que eu era capaz de fazer uma coisa, que era capaz de fazer aquilo que eles queriam. E onde é que, Foi assim, onde é que entrou este livro? Agora eu não me enganei, trouxe o livro sim, sim. o correto. E onde é que entra este livro? O livro Seus? entra num desses desafios também, ou seja, antes de ser este livro, foi um conto muito pequenino, que era eventualmente, se calhar, um terço deste texto, que uma amiga minha ia fazer uma compilação de contos e disse: olha, tu gostas tanto de escrever letras, não queres fazer um conto? Eu assim, um conto como? Epá, uma história, contas uma história, não há tema, o tema, acho que o tema não era bem liberdade, mas era relacionado com a nossa sociedade, mas que eventualmente podia estar relacionado com a liberdade ou não. E eu disse, está bem. E foi um bocadinho como o ruído industrial para a peça de dança. Eu assim, está bem. Então, sentei-me ao meu computador e comecei a tentar escrever uma coisa maior do que fosse uma letra. E, entretanto, esse pequenino conto saiu nessa compilação. E, e é engraçado que eu nunca tinha, como tinha sempre feito letras, mas o texto não era tão longo. Quando tu escreves um texto um bocadinho maior, pelo menos eu da forma como escrevi, que era não fazia a mínima ideia do que é que ia escrever ou não, lembro da primeira frase, foi para sempre a primeira frase, que é três luzes acenderam ao mesmo tempo em três janelas diferentes, e depois a história é tipo, é eu a descobrir o que é que são essas três luzes. Só que eu escrevi à medida que eu estava a descobrir a história. Numa questão até meio criativa de entrava ali dentro e começava a escrever, e depois começava a ver uma personagem aqui, outra ali, e ia escrevendo isto tudo. Graficamente isso está nesse livro também. Sim, depois isso tem outra valência a seguir, que é depois desse conto, como estava a dizer, pensei, olha, se calhar eu não descobri a história toda, porque aquilo tinha um limite de caracteres ou porque eu tive o tempo limitado para fazer. E então pensei, olha, era fixe fazer a história toda. Comecei então, ao longo dos tempos, quando tinha tempo livre, a completar a história, até que cheguei a um ponto em que percebi, olha, ficou fechada a história. E pensei, olha, era fixe fazer uma edição disto em livro, que é esta. E aí depois falei com um amigo meu, que é o André Santos, com quem ele tinha organizado um concerto meu, e ele tinha um género de uma não é produtora, mas não é associação, pronto, mas é um projeto dele de gráfico que trabalhava muito com papel e com recortes. E uma das coisas que eu queria que o livro fosse era que tivesse muitos recortes com esta ideia da pessoa ver através de alguma coisa. Porque o livro fala um bocadinho de olharmos para as coisas com cuidado e de conseguirmos ver através das coisas. E então daí, todos estes cortantes, todo este grafismo, surgiu disso. Surgiu mais uma vez, como são as reuniões com o Casota Collective das ideias para os vídeos, eu gostava que tivesse muitos cortantes. Isto tem aqui 4 capítulos mais ou menos definidos. Como é que vamos fazer isso? Muitas reuniões a falar com ele, temos ideias, até que surgiu isto. E, E fico muito contente de ter feito um livro, que acho que é giro. e ficas por aí? Não sei, eu achei muito divertido ou muito entusiasmante esta ideia de criar uma história maior do que uma letra, que a letra eventualmente é sempre muito mais poética, ou mais filosófica, ou mais metafórica, não é tão objetiva, e por muito que isto também possa ser metafórico a muitos níveis, é um bocadinho... Já pelo título? Sim, mas acho que gostei muito desta experiência de aprofundar mais numa história, e portanto acredito que eventualmente um dia poderei fazer outro livro desta forma. Não sei quando, mas agora que está a acabar este processo todo do disco, vou começar a ter mais ideias, portanto acho que pode acontecer mais tarde ou mais cedo. Há pouco falavas em viver da música. Um músico português tem de trabalhar mais do que um músico britânico ou brasileiro, por exemplo. Ou seja, eu acho que depende um bocadinho, pode ter que trabalhar em mais coisas diferentes no meio da música. Isto se quiser trabalhar só em música, não é? Também depende um bocado dos estilos musicais. Há estilos que conseguem ser mais vendáveis ou tocar em palcos maiores mais vezes, e isso implica um cachê eventualmente mais alto, e portanto a pessoa depois pode viver desses valores mais altos. O que eu sinto um bocadinho, pelo menos de mim e dos meus amigos,
que vivem só da música é esta ideia da pessoa ser meio polvo, não é? E fazer muitas coisas. Que não é só, felizmente nunca fiz isso, neste pensamento de tenho que fazer mais coisas para conseguir viver só da música. A cada desafio novo não é, olha, vou receber isto ou aquilo. Para mim é um desafio novo para fazer, uma aprendizagem nova para mim relacionada com isto. Mas se a pessoa parar e olhar para trás, é verdade que é essa forma de fazer muitas coisas diferentes que me permite conseguir viver da música. Acho que Portugal depois tem um outro problema, se a pessoa pensar só nos concertos e só nessa faceta, não é? Que é, o país é pequeno e a questão da internacionalização é praticamente zero. Portanto, a não ser em estilos mais específicos, como tens o fado, que é vendido como música do mundo e que tem muito público em muitos lugares, e acima de tudo não é só o público, eu acho que a música portuguesa também teria público lá fora. Tem acima de tudo uma rede bem construída É. de conseguir viajar pelo mundo fora. Eu já tive muitas experiências fora, felizmente também, mas é sempre, é sempre um entrave grande. E, portanto, se calhar a banda que tu disseste, britânica, uma banda britânica que tenha a dimensão, sei lá, que tem o Samuel Luria, Nem estava a falar em bandas, estava a falar em uma música assim. individuais. Sim, mas se imaginares Nem ia para as bandas. mas que se imaginares um projeto de uma pessoa só, inglesa, se calhar, se tiver a dimensão que alguns dos músicos que temos só em Portugal, mas se essa dimensão se conseguir espalhar um bocadinho para o resto do mundo, se calhar vive só dos seus concertos, porque não toca só no seu país, toca depois nos outros lugares todos. E essa barreira para o internacional é um entrave, porque se calhar a pessoa em Portugal lança um disco novo e, se correr bem, consegue ter ali 3, 4 meses de concertos. E as bandas estrangeiras também são assim. Só que depois, se calhar, teria 4 meses em que tocava só fora. Quando voltasse, passado 4 meses, os sítios onde tocou já estão prontos para te receber outra vez. Não os mesmos, mas os passos que são a 50 km daquele espaço. E depois isto é tudo uma caminhada conjunta desses momentos todos. Portugal está muito fechado aqui neste sítio de ser muito complicado de sair. E, portanto, eu acho que é difícil, mas a forma de sobreviver é de... Não é de sobreviver, não, com isto não estou a dizer que se vive mal sendo músico, mas a maneira de viver só da música e não ter um outro trabalho é fazer muitas coisas e é, acima de tudo, estar disposto para fazer todo o tipo de coisas relacionadas com a música, que eu acho que é uma grande vantagem. Mas às vezes a pessoa podia querer ser mais Focar-se. conceptualmente, mais só o músico do meu projeto, não quer fazer mais nada. Nesse aspecto, acho que a pessoa tem que arranjar um outro trabalho e depois ter a música ao mesmo tempo. Em 2018 mencionaste a webzine Artefatos que um dos concertos mais marcantes para ti foi no Superboc, porque Uhum. percebeste que tinhas público. Hum. Ainda é esse o concerto mais marcante ou que outras plateias foram memoráveis a esse ponto? Ou seja, também tento sempre contrariar a ideia de que há um concerto que é mais importante do que os outros. Já não me lembro bem qual é que era a pergunta. Nessa altura fizeram. É verdade que foi dos concertos em que eu tive mais público, né? Em que teve assim, também não só por causa de mim, porque toquei antes de muitos outros artistas maiores e muitas das pessoas estariam ali também para os ver. Mas pronto, é verdade que toquei para aquelas pessoas todas e foi assim intenso. Mas depois eu acho que são marcantes todos os momentos que a pessoa vai fazendo, e isto sem parecer conversa barata, né? Eu lembro que, por acaso, acho que foi depois do Superboc, no dia a seguir toquei em Cacela Velha, no Algarve, e o sítio do concerto não era um teatro assim usual, era uma adaptação de um antigo cemitério. E era um sítio muito pequenino, com um palco pequenino, assim só com gravilha, e para aí com umas 80 cadeiras. Que felizmente estavam cheias as 80 cadeiras, mas realmente foi um choque visual a pessoa tocar para que seja 15 mil pessoas e depois no dia a seguir estarem só 80. E eu acho que a vida me tem ensinado que os dois concertos são os dois muito importantes, porque aquelas 80 pessoas podem ir a um outro concerto assim que eu lá vá se tiverem gostado, tal como no outro, aquelas milhares também poderão ir a outro. Mas não. Eu acho que a pessoa ter a oportunidade de conseguir tocar um disco novo ou antigo e conseguir mostrar isso às pessoas e sentir que elas não ficam desanimadas é sempre um marco importante a nível, pelo menos tocando sozinho, a nível individual. Depois estes maiores, sei lá, os festivais de verão, para quem gosta muito de música como eu, tocar num Paredes de Cora, que felizmente também já toquei algumas vezes, é sempre um momento muito especial. Não acho que, se pudesse escolher, não tirava todos os outros só para ter aquele. Acho que faz sentido é ter todos. Mas é verdade que um sítio onde eu vi os concertos, grande parte dos concertos,
que vi concertos muito bons ou que gostei muito. Onde esta ideia do sonho de ser músico parece que fica real, não é? Com o público todo eufórico a ver as bandas, que eu também estou a ver. A pessoa conseguir um dia estar ali naqueles 10 minutos em que montas tudo e estás aqueles 10 minutos à espera de entrar para o palco onde tu viste as outras pessoas tocar, são sempre momentos memoráveis, mas acho que são todos importantes. Eu ouvi as tuas primeiras músicas há uns valentes anos atrás, via MySpace. Uhum. O teu primeiro EP foi de download gratuito Na Merzbal, sim. na Merzbal. Hoje já não existem plataformas de curadoria como o MySpace foram, e fala-se muito das plataformas de streaming digitais, e alguns músicos, cada vez mais, como os Massive Attack e outros, têm retirado o seu catálogo de algumas delas, umas em protesto, como por exemplo no caso do Sim. Spotify, contra o investimento do CEO numa empresa de tecnologia militar, outras em protesto Com o pagamento, não é? com o Sim. pagamento e a distribuição. O que tu pensas sobre esse mercado? Já equacionaste retirar de todo, seja por um motivo ou outro, de uma plataforma? Ou seja, eu acho que é um problema que não tem só uma forma de olhar, não é? Por um lado, a sociedade levou-nos a este sítio, em que as pessoas não compram discos, as pessoas já nem têm forma de conseguir ouvir um disco. Hoje em dia o vinil está um bocadinho mais na moda, mas comparativamente com aquilo que o CD era, continua a ser diminuto, na minha opinião. Mas os carros já não têm leitor de CDs, os computadores novos não têm leitor de CDs. Algumas pessoas que acham piada e que gostam ainda de ter o objeto físico já compram um giradiscos, mas a verdade é que se está muito refém de tudo o que são as plataformas digitais. Se a pessoa, e se calhar os Massive Attack conseguem ter um posicionamento que sentem que não é necessário aquilo para chegar às pessoas, porque as pessoas conseguem chegar de outra forma. É verdade que os artistas mais pequenos, se deixar de estar ali, as pessoas não sabem que existe e não conseguem ouvir porque não têm outra forma de ouvir. Agora, se eu acho que o mundo está construído de uma maneira em que este conceito da multinacional está a destruir um bocadinho as coisas todas, e lá está, porque depois o Spotify não é só uma empresa, então não é só uma plataforma de streaming, tem depois estes investimentos em outros lugares para conseguirem ter mais dinheiro e mais dinheiro. Que eu acho que está errado. Mas acho que a forma não pode ser, pelo menos acho que será errado para a pessoa, se tu tirares tudo das plataformas digitais, estás a assumir que vais desaparecer do único lugar onde as pessoas conseguem ouvir a tua música. E isto também bate com o facto dos pagamentos serem diminutos. Se uma pessoa recebe 0,4 zeros e um 1 por cada audição, e depois o Spotify no geral tem lucros abismais, quer dizer que alguma coisa não está a ser bem distribuída porque o negócio deles é feito em função da música que os artistas lá põem. Agora, acho que a maneira de resolver isso tem que ser outra, porque senão só estamos a cortar a única ligação com as pessoas. Se as pessoas, no geral, fossem mais interessadas, como já foram, se as outras empresas lá está, que fazem os computadores, que vendiam os rádios, que põem os rádios nos carros, se não cortassem essa outra forma das pessoas ouvirem música, era todo um conjunto de atitudes que levariam a com que tu pudesses dar-te ao luxo de tirar. Agora, claro que eu acho que há casos e casos. E esta questão da questão do Spotify, acho que também havia uma relação com Israel, não consegui perceber muito bem qual é que era ou não. Acho que até certo ponto só vai funcionar em termos de boicote se for um boicote geral. E, portanto, isso é outra forma também. Pode haver um boicote geral que pode obrigar os CEOs dessas empresas a terem comportamentos diferentes ou comportamentos melhores. A nível individual, se a pessoa fizer sozinho, acho que está só a pôr em risco das pessoas não te ouvirem. E aí não quero ser egoísta com isso, mas acho que ou é uma reação em massa, ou então funciona nestes casos, porque vai ser notícia se os Massive Attack tirarem. E está certo. Ou foi notícia quando o Nick Cave também disse que tirou e depois voltou a pôr. Neil Young. Foi Neil Young, sim. Portanto, eu acho que está errado, acho que está. Acho que não há, acho que tem que haver um plano B para que o único resultado não seja apenas que as pessoas deixam de ouvir a tua música. E, infelizmente, a sociedade levou-te a um lugar em que estás refém dessas plataformas e acho que isto vai piorar cada vez mais. E a classe artística em Portugal ainda não está preparada para isso? Eu acho que o público, eventualmente, poderá estar cada vez mais preguiçoso por esta facilidade e, portanto, se tu tirares ou se tu cortares a tua ligação a esses lugares,
só fazes com que essa preguiça não faça com que as pessoas não cheguem àquilo que tu fazes. E como contrariar essa preguiça? Porque eu comecei Nem esta sempre vai. pergunta com um exemplo, que era exatamente o contrário, de uma geração que descobriu música através do MySpace, onde havia uma curiosidade, que já não havia o mesmo número ou qualidade de publicações musicais de outrora, e viu ali um espaço de descoberta e de curadoria. Tornámos preguiçosos por isto, perdemos o interesse nos últimos anos. O que é preciso fazer para contrariar? São as rádios que têm de fazer esse papel? As rádios podem tentar, mas as pessoas também já não ouvem tanta rádio. Ou seja, eu acho que isto é um problema que é complicado de conseguir discutir só numa conversa, porque acho que é uma coisa maior do que tudo isto. Tem tudo a ver com todo o caminho que a sociedade tem estado a levar. Ah, e aí podes meter os Instagrams, os TikToks, toda esta quase banalização do teu tempo, não é? Ah, no outro dia, quando estava a fazer as reuniões com os Casota Collective para fazermos os vídeos, lembro de ter visto um estudo qualquer que dizia que o tempo médio de atenção de uma pessoa para um vídeo são 8 segundos. E nós estávamos a discutir de que forma é que os vídeos podiam ser bonitos e podiam estar bem relacionados com a música. Quando vem uma informação que diz só tens 8 segundos para mostrares o que é que vales, já está tudo acabado. Pronto. Claro que não são todas as pessoas que são assim, mas estás a chegar a este lugar de pouco tempo para tudo, não é? E portanto eu não sei muito bem como é que se contraria, porque isso depois tem a ver com as próprias escolas, tem a ver com a educação musical e artística que há nas escolas, que há cada vez menos, tem a ver com o facilitismo que as crianças têm com os telemóveis, que enquanto nós sabemos e podemos ter esta conversa sobre o que era a Merzbow e eu quando trabalhava na Siemens, e um amigo meu, que gostávamos muito de música, descobríamos um blog que dizia os discos novos e nós sacávamos tudo e tínhamos discos e discos com música. Uma criança... Crimes que já prescreveram. Sim, sim, sim. Nem acho ou seja, eu já sou da altura, e com o Tiago falávamos muito disso, em que é um crime relativo. E liga-se um bocadinho com a questão das plataformas digitais, que é um crime as pessoas terem desaprendido esta ideia de que a música não custa a fazer e que não há um custo associado. Mas, se for a única forma de tu conseguires que as pessoas te ouçam, assumindo que depois daí vem a tua música fazer parte da vida das pessoas e, objetivamente, tu fazeres concertos e as pessoas estarem lá, é um mal que está relacionado com aquele bem a seguir. Portanto, aí havia, pelo menos, a internet estava-te a dar mais oportunidades. E hoje em dia a internet está-te a tirar as oportunidades. Primeiro porque a oferta é demasiada e se calhar uma criança que desde os 10 até aos 20 cresce nesta dinâmica de que 8 segundos já é demais, não tenho nada para fazer, o que é que eu vou fazer agora? Esta música é muito chata porque tem 20 segundos de uma introdução. Se calhar quando for adulta não vai ter a vontade de procurar, como estás a dizer. Portanto, eu não sei muito bem e acho que parece já um velho a falar, não é? Mas parece o pior lugar de sempre para o ser humano se conseguir emocionar e conseguir perceber que se se fizer uma viagem até ao cimo de uma montanha qualquer e vir uma cascata lindíssima, fica 30 minutos a olhar para aquilo e o corpo fica arrepiado por todo lado. Isso já não interessa nada. Interessa tirar uma fotografia para mostrar aos amigos que se esteve naquela cascata. Ou E, para nunca e isso, mostrar a ninguém. e isso também é importante, ou não mostrar. Mas o problema é o corpo vai perder esta aptidão. Dizem que, por exemplo, que as pessoas antes tinham muito mais pelos porque dava mais despidas e era para proteger do frio. Começámos a usar sweatshirts, então os pelos começaram a ficar menos. Pelo menos aqui estou a falar na zona dos braços. Portanto, a evolução está nesse sentido. Até agora não, até há uns anos parecia que essa evolução era para melhorar. Eu acho que esta evolução agora digital tão grande está a fazer com que o ser humano vá perder o gosto das coisas, mas depois também já não vai ter essa noção, portanto, não sei qual é a solução. Parece-me triste as pessoas perderem o prazer em se emocionarem com as coisas. Quando digo emocionar, não é chorar, tristeza, é sentir as coisas. Sentir. Porque uma casa toda branca, sem nada, não tem interesse nenhum. O que é giro é o livro com os bilhetes que tu guardaste. Eu lembro quando na altura os bilhetes antigamente tinham a imagem da banda. Eu sou esses bilhetes que eu tenho guardados. É verdade, quando depois o bilhete é só um papel, Engana-se tem, e traz o bilhete mas, errado. mas, mas tem a memória na mesma. Mas como agora já é nos telefones, já não vai haver memória nenhuma. Portanto, o homem sempre foi, ou o ser humano sempre foi também um colecionador sobre as coisas. E está-se a perder esses pontos todos. Como é que se vai dar a volta? Não sei. Portanto, não há grandes soluções. Mas, não sei.
parece-me demasiado triste as pessoas estarem a perder, sem ter essa consciência, o gosto de sentir. Que na verdade eu acho que é só isso. E para terminar, o que é que te tem emocionado, o que é que te tem arrepiado? Isto para te perguntar o que é que estás a ouvir. De música. Eu, quando tenho os períodos de fazer um disco, ouço muito poucas coisas, porque estou sempre a ouvir estas misturas a melhorar e a não melhorar. E, portanto, na verdade, eu tenho sido só muito coerente com aquilo que eu ouço sempre, que são os Radiohead que eu ouço quase sempre, né? Portanto, tenho ouvido muito isso, assim, de bandas novas, não te sei dizer. Deixa-me ver. Assim, gosto muito de ouvir música portuguesa, portanto, quando sai alguma coisa nova, gosto sempre de ouvir para perceber. Quer dizer, não é para perceber como é que estão a fazer, é porque eu gosto de sentir que as pessoas estão a gostar de fazer música. E, portanto, gosto muito de ouvir quando sinto que as pessoas estão a fazer isso. Por exemplo, o disco da Bia Maria, que é uma das convidadas daquele disco, daquela música com o coro, o disco é espetacular. E já saiu, pá, há uns 2 anos, acho eu, e ainda no outro dia estava a ouvir, pá, e é um disco muito bom. Ah, ontem também saiu agora a semana passada, que acho que foi o da Carminho, que também comecei a ouvir, ainda não acabei. E achei muito engraçado. Esta tem ali muitas fusões, claro que é fado sempre na mesma, mas como tem o guitarrista que era do Juliano Martini, notas ali essa melancolia um bocadinho, portanto, que o fado já tem, mas que não tem nesse nível de rock, né? Mas assim, em nomes que ando a ouvir, é um mau período para me Para perguntares, fazer essa pergunta. porque quando estou no estúdio estou sempre a ouvir estas coisas. Depois, quando estou em casa, se calhar já tenho os ouvidos cheios demais e preciso descansar para no dia a seguir ouvir mais. Mas Radiohead dá sempre para ouvir uma ou duas vezes por dia. Algum disco em particular que esteja sempre mais presente? Ou é. Deles, Sim. sou muito pouco imparcial, ou seja, sou totalmente parcial. Gosto praticamente de todos. Até agora aquele projeto novo da Smile que ele tinha, também gosto praticamente de tudo. Só saiu agora uma coisa nova há pouco tempo. Uma eletrónica que eu achei. Isto não, que é ele com outro rapaz que não sei o nome. Que não gostei assim tanto. Mas não sei, ou seja, eu acho que o OK Computer terá sempre um lugar de eleição porque saiu quando eu tinha 16, 17 anos e foi ali um abrir para os sonzinhos, para os pormenores, para a composição que eu não tinha antes. Antes era guitarras, bateria, baixo, barulho e quem cantava tinha alguma emoção e de repente comecei a ouvir aqueles tim, 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 o que é isto? Portanto, terá sempre esse lugar, mas acho que toda a carreira deles, tirando o primeiro, eventualmente, que também era um bocadinho mais rock e que não me diz assim tanto, acho que todos os outros são bons e até é bom ir a outro assim e ir trocando e ter sempre inveja boa de que ele fez agora acho que 55 ou 57, não foi? O Tom York, acho Caminhar. que fez. Não. Portanto, se eu agora tenho 43, mas se aos 50 ainda conseguir fazer um disco, não estou a dizer como eles, pronto, porque eventualmente posso não conseguir, mas conseguir fazer vários discos até aos 50, acho que vou ficar sempre satisfeito. David, obrigada por este tempo de conversa. Acho que foi a Obrigado. conversa onde se bateu o recorde da palavra tempo. Sim. Foi um gosto. Obrigada. Obrigado.